Glória a Deus. Paz do Cristo eterno aos eleitos, aos escolhidos de Deus, predestinados para a vida eterna. Ou você foi um escrito, você crê na morte e ressurreição, no batismo, não o batismo das águas, que foi um ritual judaico, mas o batismo da cruz. Você crê que o sacrifício de Cristo te aperfeiçoou para sempre? Você foi um eleito, seu nome estava escrito no livro da vida. Então, sou o irmão Van, direto de Cabedelo, aqui de Cabedelo, cidade portuária abençoada por Deus, como a sua cidade também. Nordeste brasileiro, Paraíba, capital João Pessoa. Estamos estudando sobre os eleitos, a predestinação, escolhidos, que é uma doutrina estampada, né, dentro das Escrituras, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, no Antigo Pacto, no Novo Pacto. A predestinação é uma doutrina bíblica. A eleição é uma doutrina bíblica, né? Então, aqui, todos eles, visto Hebreus 11:40, que diz, vamos ver o 39, com o texto que eu li no finalzinho do vídeo passado, está muito bom, muito bacana para você, né? Assistir, pegar a tua Bíblia, nas 2, 3 traduções que você tem aí, memorizar e sair glorificando a Deus por tua libertação. E todos eles, da Antiga Aliança, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, não concretizaram, não foram aperfeiçoados, estavam aguardando, né? Não numa sepultura física, mas no Hades, no mundo aonde ficavam os espíritos da pessoa que morria. Aí o 40 que diz, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Então, na cruz, tanto os irmãos do Antigo Pacto, como os irmãos da Nova Aliança, do Novo Pacto, foram aperfeiçoados em Cristo Jesus. Agora, só foram aperfeiçoados todo aquele que teve seu nome inscrito ou escrito no livro da vida. Só os predestinados, só os eleitos, só os escolhidos. E agora, irmão, vamos? Agora é o seguinte, todo aquele, presta atenção aqui agora, todo aquele que teve seu nome no livro da vida, seja ele judeu, lembra? Estudo bacana, passado, ou gentil, foi transformado, teve seu espírito transformado em uma nova criatura. Esse que foi transformado, aperfeiçoado, este é o escolhido, o eleito, o predestinado à vida eterna. Então, só tiveram seus espíritos aperfeiçoados, né? Todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Fora isso, meu irmão, não foi aperfeiçoado. Tem espírito, sim. Todos tiveram espírito. De Adão até os dias de hoje, todo ser humano tem espírito. Espírito. Agora, nem todos os espíritos foram aperfeiçoados ou ressuscitados. Lembra lá? Efésios capítulo 2? Paulo diz que eles foram ressuscitados, mas todos não. Por quê? Porque uma boa parte, né, foram chamados de filhos da desobediência e não tiveram seus espíritos ressuscitados nem aperfeiçoados. Agora, espíritos aperfeiçoados, só os que tiveram seu nome escrito no livro da vida. Então vamos ver aqui. Todo aquele, se for judeu antes de 70 e gentil. Agora, todo ser humano depois de 70 que teve seu nome escrito no livro da vida, né,
teve seu espírito transformado em uma nova criatura, então esse sim é o escolhido, é o eleito, é o predestinado, né, para a vida eterna nos dias de hoje. Os que morreram até ontem, até hoje, já estão desde a cruz até hoje, né, os que morreram em Cristo Jesus, tiveram seus espíritos aperfeiçoados e seu nome escrito no livro da vida, está na glória, nem se preocupe, está gozando da presença, né, dos anjos, dos espíritos, como disse Hebreus, capítulo 11, versículo 39 e 40, dos espíritos aperfeiçoados. Então, vamos ver aqui os eleitos predestinados para a vida eterna. Mateus capítulo 21, versículo 43. Vamos começar outra sequência de versículos. Eu preciso passar esses versículos para você, para que, né, os que estão de plantão não fiquem aí, um versículo isolado, irmão, um versículo, um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Então eu vou dar uma sequência de versículos para que a Bíblia possa falar, né, com você que está aí de plantão. Mateus 21, 43. Mateus capítulo 21, versículo 43. Olha o que diz. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê fruto. Ou seja, será tirado dos judeus, né? Os judeus não convertidos, a massa judaica, seria tirado e dado a um povo que dê fruto. Que povo? Os gentios. Né? Romanos capítulo 11, então vamos ver agora aqui a eleição. Deus disse que ia tirar deles, ia colocar para outro povo. Agora, Romanos capítulo 11, versículo do 1 ao 5. Do 1, o que é que diz o 1? Vamos ver o 1. Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha que testemunho forte de Paulo. 2. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, olha só, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei e procuraram tirar-me a vida. Olha o que é que Deus responde. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Reservei para mim 7.000 homens. E o 5, olha o que é que diz o 5. Assim, pois, também, no tempo presente, restou um remanescente, segundo a lei de Moisés. Um remanescente, segundo aqueles que guardam o sábado. O remanescente, segundo os que fazem o batismo com o Espírito Santo no monte. Segundo os que foram batizados nas águas. Segundo os que dão dízimo. Segundo o que faz santa ceia, come pãozinho com suquinho. É isso. Assim, pois, também, no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Maravilha! Segundo a eleição da graça, Deus reservou para ele. Foram eleitos, predestinados. Todos esses daqui já estavam com o nome escrito no livro da vida. Segundo a eleição da graça. Agora, capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 22 ao 25. Olha o que é que diz o 22 e o 25. Presta atenção que é eleição, o que é predestinação de Deus para o homem. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira?
prontos para a destruição. Vasos da ira. Quem foi que fez este vaso da ira? Foi Lúcifer? 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória. Quem preparou os vasos de glória? Deus. Quem preparou os vasos da ira? Deus. Sem teologia, sem achismo e sem acrescentar no texto. 24. Os quais somos nós, o vaso de glória, Paulo diz, a quem também chamou não só dentre os judeus, presta atenção, os vasos de glória, olha o povo de Deus aqui, a quem também, aqui a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Povo de Deus, irmão, é aquele povo. Deus veio salvar os judeus dos seus pecados por causa da lei. Eu pensava assim, não é verdade isto. Deus tirou a lei, mas Deus veio salvar o seu povo, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Foram esses que Deus veio salvar. Presta atenção no versículo. Os quais somos nós, os vasos eleitos, os vasos de honra, Paulo diz, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. 25, deixa eu ver, 25, como diz ele também em Oséias, chamarei não meu povo de meu povo, e a não amada de amada. Ou seja, ele está se referindo aqui aos gentios, que não chamava, que não conhecia Deus, nem era participante nenhuma das bênçãos dos judeus, e Deus chamou os judeus. Deus escolheu alguns dentre os judeus para ser povo, amada, igreja, eleito, predestinados, escolhidos, inscritos no livro da vida, povo de Deus. Povo de Deus. Agora, aqui, Atos capítulo 10, Atos capítulo de número 10, é muita bênção. Atos 10, versículo de número 34, 35. 34 diz: E tomando a palavra, Pedro disse, na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Reconheço que Deus não trata as pessoas com base em referências. 35, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica, que é justo, lhe é aceitável. Então, Deus não faz acepção de pessoas, Em qualquer nação, aquele. Ele não diz, mas toda nação, todos os povos, todas as pessoas, em todos os lugares, não, mas aquele. Quem é esse aqui? Eleito, predestinado, escolhido, teve seu nome escrito no livro da vida. Este sim teme e pratica o que é justo e lhe é aceitável. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos agora para 1 Pedro. Deixa eu ver a hora. Isso, tem tempo suficiente. 1 Pedro, capítulo número 2, versículos 7 ao 9. O 7 diz, presta atenção nas revelações, assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular. 8. E como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, tropeçam na palavra por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Deus destinou essas pessoas para serem desobedientes. Até os dias de hoje continuam desobedientes à palavra do Evangelho,
da graça de Cristo Jesus. Tem mais aqui? Versículo 9. Versículo 9. Olha só. Mas vós, se referindo aos eleitos, aos predestinados, aos escolhidos, a todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, vos escolheu, vos elegeu das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós, a igreja, o povo de Deus, sois geração eleita. Vá guardando aí, vá somando aí. E o 10 diz: antigamente não eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia de Deus. Por que agora é povo? Porque agora recebeu misericórdia de Deus. Porque esses estavam com seus nomes escritos no livro da vida. Passou a ser povo de Deus, e recebeu misericórdia. Amém? Glória a Deus. Vai deixando, tá gostando? Vai deixando o teu like, vai vendo, deixa o teu like, vai me ajudando também, vai me estimulando a preparar novos estudos, né? Estudos que está dentro das escrituras, né? Que tem base bíblica, que tem conteúdo, que tem verdade, veracidade, né? Que está expostas, né? na Bíblia, neste livro, né? Chamado Bíblia. Então, me ajuda aí com o like, e você não é inscrito, deixa a tua inscrição aí para a glória de Deus, faça parte, né, deste canal Metanoia da Graça. Vamos aqui também, Romanos capítulo 8. Olha o que é que Paulo fala sobre Romanos capítulo 8. E eu digo a você que a religião evangélica, Testemunha de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia não acreditam nas cartas de Paulo. Aliás, não aceitam, lê, mas não aceita as cartas do apóstolo Paulo. Diz aqui, portanto, Romanos 8, versículo de número 28 diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Olha quanta revelação tem aqui. Primeira, se você lê assim, você passa batido. Mas leia com calma, anota no caderninho as palavras que fazem a diferença. Olha só. Sabemos que Deus faz. Quem faz? Deus. Deus faz o quê? Com que todas as coisas concorram. Quem é que faz isso? Deus. Para o quê? Para o bem. O bem de quem? Daqueles que o amam. Quem ama a Deus? Os que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus foi chamar pessoas, escolher, predestinar, eleger pessoas com este fim, que amassem a Deus, servissem a Deus, né, segundo o propósito de Deus. Mas tem mais? Tem mais, 29, presta atenção, 29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou. Olha que grandeza, que grandeza. Olha que revelação. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, tanto judeus como gentios. Deus chamou e predestinou para serem conforme a imagem do Cristo ressuscitado. 30. E os que predestinou, a eles, os eleitos, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, também chamou. E os que chamou,
a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Tudo isto, ação de Deus. Por quê? Para que a glória seja de Deus. Olha o que é que Deus fez. Predestinou, chamou, justificou, aqui, ó, e também glorificou. Aperfeiçoou o nosso espírito para a glória dele. Olha a ação de Deus. Agora, Deus fez isso aqui em todas as pessoas, em todo mundo. Aquele que Deus predestinou somente ao seu povo. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Seja ele judeu ou gentil. Amém? Agora, versículo 31 e o 33. 31 diz: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, por toda a humanidade, não só pelos eleitos. Cristo morreu e ressuscitou pelos eleitos, por nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? 33. Quem trará alguma acusação contra os que praticam dízimo? É isso que o texto diz? Contra os que tomam a Santa Ceia do Senhor. Esqueça isso. Quem trará alguma acusação contra os eleitos, os escolhidos, os predestinados de Deus? Contra todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, contra aqueles que foram predestinados para a vida eterna. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem vai condenar? Quem é que pode nos condenar? Irmão, mas o senhor não crê que o espírito ficava preso na sepultura. O senhor não crê que a alma morre. Presta atenção aqui, ó. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que me justifica. É Deus que te justifica. Ou seja, Deus nos justificou na cruz do Calvário. E hoje nós temos o nosso espírito perfeito. Agora, a nossa mente, existe a mente de Cristo e a mente carnal. Então, a nossa mente, né, nossos pensamentos, né, aqui neste mundo, ainda está em processo de crescimento do conhecimento. Aí, meu irmão, vai de cada um, né? Se você crê dessa forma, amém, amém? Então, glória a Deus. Então, vamos por aqui agora. 33, agora. Atos, agora presta atenção, que revelação bombástica para quem não acredita na eleição, na predestinação. Deixa eu ver a hora, se vai bater certinho. Vai bater certinho. Atos, capítulo de número 13. Olha que bomba no meio daqueles que não acreditam na eleição de Deus. Que não acreditam nisso aqui, ó. Eles não acreditam nisso aqui, olha só. Atos capítulo 13, versículo de número 44. 44. Presta bem atenção aqui. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. No sábado. Estavam guardando o sábado. Mas, vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Jesus veio em 70, a grande tribulação foi em 70, o juízo de Deus foi em 70. Não, é tudo para o futuro. Esse futuro nunca chega. O futuro deles
Foi no ano 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, e esse futuro nunca chega. Mas, biblicamente falando, a grande tribulação, a vinda de Jesus em juízo, foi exatamente quando o templo caiu por terra. Mas preste atenção aqui. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Salvação pela graça, meu amado, a graça é a eleição, Paulo dizia. Desperta tu que dorme, fariseu. Desperta tu, religião, né? Religiosos do século 21. Desperta, salvação, meu irmão. É mérito de Deus só para os eleitos. Só os eleitos serão salvos para a vida eterna. Só os escolhidos, só os predestinados. A salvação para a vida eterna foi para todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Era isso que Paulo ensinava. Mas os religiosos da época e dos dias de hoje contradiziam o que Paulo falava. Presta atenção. 46. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, ele está se referindo aos judeus, e não vos considerais digno de vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Foi o que Cristo disse a Paulo. Você vai ser doutor, apóstolo, mestre dos gentios. Vai pregar salvação pela graça. Sem batismo, sem dízimo, sem jejum, sem apresentar criança, sem busca no monte, sem templo, sem nenhuma prática da lei de Moisés, cerimonial ou sacrificial, somente para que eles creem no que eu fiz na cruz do Calvário. Se eles crerem, serão salvos para a vida eterna. Aí Paulo diz aos judeus: vocês, em primeiro lugar, se pregasse a vocês a palavra de Deus. Mas visto que vocês rejeitaram e não consideraram e não se consideraram dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. 47. Presta atenção aqui. Porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Eles estavam no confim da terra, Então, para os gentios, todos os gentios, não, só os eleitos. Todos os gentios, não, só os predestinados. Todos os gentios do tempo de Paulo foram salvos? Não, só os escolhidos. Para os gentios, até os confins da terra. Agora, olha a bomba. Olha a criptograça para algumas religiões que não aceitam a eleição, a predestinação. Presta atenção, 48. Criptograça. 48. Ouvindo isso, Paulo já pregando para os gentios, presta atenção nesta revelação, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos, olha a palavra todos aparecendo aqui, e todos os que haviam sido destinados, predestinados, escolhidos, e todos os que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Quem creu? Todos eles que Paulo pregou? Não. Havia uma multidão de quase 5.000 pessoas, judeus e gentios misturados. Quem creu? Todo aquele que foi destinado para crer. É eleição, predestinação, vida eterna aqui, outra coisa, detalhe, viu? Não foi para a salvação da mente, não. A salvação para a vida
eterna, salvação para a vida eterna. Só creram, repito, só creram os eleitos, só creram os escolhidos, só creram os predestinados, só creram todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Você entendeu, meu irmão? Você está me entendendo a grandeza da revelação? Aqui não tem mimimi, não. A Escritura fala. Se você não está satisfeito com isto aqui, procure um bom livro de teologia da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Igreja Pentecostal, do Sétimo Dia, para ver se você entende. Se você não entendeu simples aqui, não vai entender em lugar nenhum. Livro de teologia nenhum vai ensinar você. Entendeu aí? Como é simples entender a predestinação, a eleição. Quando você chega em Atos capítulo 13, versículo 44 e 48, aí você vai dizer, meu Deus, eu li isso aqui, ou eu nunca li. Agora que meus olhos abriram, só creram todos os predestinados, todos os eleitos. Isso nos dá a entender desta forma. E esta é a forma verdadeira de entender este versículo. É de aceitar esta verdade aqui. Só creram os que foram, olha essa palavra aqui, ó, destinados. Agora, calma, tem um porém aqui. Do versículo 28, capítulo 13, versículo 28, para esta palavra aqui, ó, destinado, olha só, é usado um verbo grego, que é tasso. Tasso é um verbo grego, né, para destinados. Destinar. Os que foram destinados no grego está tasso. E tasso é usado para apontar, indicar, designar, constituir, ordenar e destinar. Deus constituiu, Deus ordenou, Deus indicou, Deus apontou, Deus destinou essas pessoas, algumas pessoas, naquele bolo de gente para crer. Todos? Não. Alguns. E quem são esses alguns que creram? Os seus nomes estavam escritos antes da fundação do mundo, no livro da vida. Aqui. É isso que diz Tasso. Deus constituiu, Deus designou pessoas para crerem. E outras, como disse Pedro, para não crer. Entendeu aí o mistério, meu irmão? Agora, também usado para a escolha. Foi Deus que escolheu essas pessoas aqui. Todos os que haviam. E não interessante. Todos creram, toda aquela multidão. Não. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só foram gozar, só morreram e estão gozando da vida eterna todos os que estavam destinados. Amém? Então, não tem como você trapacear, acrescentar, esticar, puxar, acrescentar isso aqui. Não tem como. O texto é claro, é limpo. O texto está exposto, certo? Eleição, povo de Deus, os filhos de Deus, todos eles, né, tiveram seu nome escrito no livro da vida. É bênção ou não é este versículo? É forte ou não é? Se você não crê, meu irmão, eu te respeito, mas a Bíblia diz, em todos os textos que eu expus aqui, é que só foram crer todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Então, povo de Deus, todo aquele que teve seu nome, né, lá escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Os eleitos, os predestinados, os escolhidos, creram. Por quê? Porque foram destinados para crer. Outros destinados para não crer. Próximo estudo, Deus escolheu certo número de pessoas da raça humana e os colocou em uma relação especial consigo mesmo, incluindo a ideia de um chamamento para privilégio
e um chamamento, de um chamamento ou eleição para a salvação eterna. Aí eu vou concluir isto aqui. Tanto Deus escolheu anjos, elegeu anjos, e também elegeu pessoas. Predestinou anjos e predestinou pessoas, né? Criaturas racionais. Amém? Então vamos ver isto aqui e nós estamos chegando já no finzinho. Amém? Deixa teu like. Forte ou não é? Vou deixar esse versículo aqui, ó, para o YouTube fechar com este versículo. Alô, YouTube, continua aí com este versículo aqui, para que todos possam crer. Só será salvo, só terá a salvação eterna, a vida eterna. O Espírito aperfeiçoado, todo aquele que foi destinado para crer na vida eterna, são os filhos de Deus. E os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, são todos aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Seja ele judeus da antiga aliança até a grande tribulação no ano 70 e nos dias de hoje, todos, de toda a raça humana, Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus eleitos, Deus tem os seus predestinados, que irão crer para a vida eterna, e outros não irão crer e irão para a condenação eterna. Paz do Cristo eterno. Deixa teu like e dá uma força aí. Se inscreva no canal para a glória do Deus eterno. Paz de Cristo.